Para o Freud, o inconsciente é a nossa lata de lixo. A gente reprime e joga aquilo que a gente não quer lidar, joga lá. Para o Jung, não. O inconsciente é a matriz de toda a vida psíquica e de toda a vida. Né? Então, essa é uma diferença brutal. Preconizar exatamente a conscientização do indivíduo. Então, olha, né, temos muito mais coisas por trás. Então, parece que o Jung é um místico. Muito pelo contrário, ele é um empirista. Busca de explicar os fenômenos, inclusive o fenômeno da existência de Deus na psique humana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu estava brincando com você que eu comecei a ler um pouquinho, né, sobre sonhos na abordagem junguiana. E, gente, como essa abordagem tem coisas e conceitos muito interessantes, né? E muito profundos também. Então, eu vou contar aqui uma fofoca de bastidores da psicanálise, né? O Jung, ele leu a Interpretação dos Sonhos do Freud muitos anos antes deles de conectarem, se contactarem. E ele fala lá numa biografia dele que ele não gostou muito, ele deixou meio de lado. E aí, olha só que interessante. Anos depois ele foi ler, e aí eles tiveram contato, né? A gente escuta falar por aí que o Jung foi um discípulo do Freud. Isso não é verdade. Né? O Jung já era um pensador independente, mas ele se associou ao Freud pela pesquisa, né, que o Freud fazia, que já era pioneira ali em falar do inconsciente, né? Imagina naquela época alguém falando sobre questões que a gente não vê, não enxerga, não são palpáveis, mas atuam, né? Então, realmente o Freud foi um pioneiro nesse sentido. Até às vezes o pessoal fica bravo quando vai lá no meu canal, fala que eu falo mal da psicanálise. Não é isso, eu não falo mal de ninguém. Né? A gente tenta traçar esses paralelos justamente porque o Jung, ele tem uma concepção diferente no que tange o inconsciente. Para o Freud, o inconsciente é a nossa lata de lixo. A gente reprime e joga aquilo que a gente não quer lidar, joga lá. Para o Jung, não. O inconsciente é a matriz de toda a vida psíquica e de toda a vida. Né? Então, essa é uma diferença brutal. Mas eles se associam, então durante 13 anos eles têm uma colaboração intensa. Tem, para quem quer ver o filme O Método Perigoso, né, que claro, tem um tom hollywoodiano e tal, mas fala de muito, né, dessa conexão e que foi a base para o desenvolvimento de toda a psicanálise no mundo todo. Né? Quando Freud vem para a América, o Jung estava junto. Né? Então eles estão no mesmo navio e tal, é muito legal, eu acho que vale a pena. E aí o que é interessante a gente falar quando pensamos, né, na teoria junguiana? A teoria junguiana é uma teoria que vai lidar com o inconsciente, então todo mundo fica, não, inconsciente coletivo e tal, mas é uma psicologia da consciência e do indivíduo, vai preconizar exatamente a conscientização do indivíduo. Né? O Freud vai falar das repressões, né, das fases que a gente fica paralisado, o Jung também vai olhar para isso, mas de uma outra maneira. Então assim, é muito legal a gente entender os dois. Esses caras transformaram, né, o mundo. Né? Então é muito importante a gente olhar para isso, mas salvaguardar as diferenças entre os dois. Né? Então o Jung olha lá a Interpretação dos Sonhos, aí fala, meio chato e tal. E outra fofoca de bastidores. Tem uma uma biografia do Jung, chama-se Dred Bear, é uma biógrafa, e ela conta lá um detalhe, dizendo que o Freud, ele sentia que a interpretação dos sonhos era sempre monótona. Porque sempre caía no pai, sempre caía na mãe. E nos desejos, né? Nos desejos e tal. Então, ele mesmo, né, sentia que aquilo era enfadonho. E aí o Jung, como ele tem lá os tipos psicológicos, a Von Franz, que é uma das maiores colaboradoras, né, do Jung, ela vai falar que a tipologia do Freud era uma tipologia de um sentimento introvertido. Então, por isso, essa monotonia, tudo para ele caía sempre nesse mesmo lugar e ele não gostava. Só que o Freud, ele era visto, né, passeando lá em Viena, com os pacientes conversando na rua. Ele era uma pessoa muito sentimental nesse sentido, de contato. A gente olha o Freud e acha que ele é aquele cara ortodoxo, né? E não. Só austríaco, né? Pois é, né, fechado, e não. E olha que interessante, por ele ser sentimento introvertido, olha só que maravilha, na tipologia junguiana, né? O que ele coloca para fora seria um pensamento extrovertido. Por isso que ele tem a obra dele, que ganhou um prêmio literário, não pelo conteúdo, mas pela organização da obra. Você vai lá e fala assim, onde está o Homem dos Ratos? Está no capítulo tal, página tal, não sei o que lá, livro tal.
Fala pro Jung onde está a sincronicidade. Amigo, você que se vire, Tem vai lá. campos, né? E aí depois o Jung ele se lasca para você. Ele fala assim: você quer saber sobre a sincronicidade, mas você tem que saber sobre a mitologia grega, os índios pueblos e não sei o que lá, e você que se vire. Ele não tá nem aí com a hora do Brasil. Então acho que essas coisas são legais para a gente entender que eles fizeram ali durante um tempo, né, essa colaboração. Só que aí romperam por conta do dogma do Freud, porque o Freud, né, eu estava até comentando nos bastidores aqui, ele fala que quando a psicanálise chegasse na América, não teria mais religião. Então ele faz um dogma da teoria da sexualidade para proteger a teoria. E o Jung não, disse, olha, né, temos muito mais coisas por trás. E aí ele foi considerado como um místico, Jung e tal, foi perseguido. Que é uma das grandes confusões que as pessoas fazem dessa linha, né? Dessa abordagem, né? Acham que é espiritualista, né? Então, e aí teve uma questão também, nos anos 70, foi tomado, né, ali pelo movimento hippie, né, a teoria junguiana, então parece que o Jung é um místico, muito pelo contrário, ele é um empirista. Ele estava em busca de explicar os fenômenos, né, de fato, inclusive o fenômeno da existência de Deus na psique humana. Aí as pessoas falam, não, o Jung era místico, e ele decidiu ficar fora da academia. Foi uma decisão dele. Então ele ficou ali, né, se debruçou sobre o livro vermelho, toda a teoria dele foi sendo concebida, enquanto ele fazia a própria descida dele no inconsciente. E aí, não, então ele era um esquizofrênico e tal. Tudo balela. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.